Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Já há alguns dias sem postar, mas vamos fazer mais um vídeo hoje informativo. E eu quero falar nesse vídeo sobre um equipamento que a gente construiu já há algum tempo. Quero falar sobre o TLC Pro, que era o teste da linha de combustível profissional. Só que agora nós fizemos a segunda geração desse equipamento, chamado TLC-I. Vai ser o teste da linha de combustível inteligente. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, nós já fizemos um pequeno vídeo, e mostramos em um outro meio de divulgação do aplicativo. E agora nesse eu vou mostrar para vocês tanto o aplicativo como o software também e o equipamento em si funcionando também, beleza? O outro equipamento que nós temos, o TLC Pro, que tem algumas pessoas que compraram na nossa mão, estão usando, ele funcionava com display de LCD e com as funções ali no display. Esse agora você tem dois meios de você monitorar os parâmetros. Você tem tanto pelo aplicativo para funcionar no Android, quanto também o software para funcionar no Windows, ok? Então, vamos lá, nós vamos ver como é que funciona esse aparelho de perto agora. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela sua companhia. Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal, aqui está o hardware, né? O equipamento em si, ó. É bem parecido com a primeira versão que nós fizemos, certo? Só que agora a versão não tem a tela de LCD, certo? Que nós temos aqui um botão para ligar e desligar, um LED indicador de carga, um LED aqui indicando que está ligado ou não, e um LED de comunicação do Wi-Fi. A partir do momento em que você conecta na rede que o próprio aparelho gera, esse LED aqui vai acender, indicando que o seu equipamento, o seu computador ou o seu celular, ou pode ser também qualquer um outro aparelho que tenha o Android, vai estar conectado aqui com o equipamento. Então ele acende essa luz aqui. Temos o lugarzinho aqui, o gancho para você poder enganchar, né, lá, deixar pendurado, como nós fizemos na primeira versão. E não temos nenhuma pintura, feito todo no alumínio, um alumínio aí polido, certo? Porque para evitar a questão de passar e sujar, e daí que você vai ter que passar alguma coisa para limpar e remove tinta, então fiz ele todo no alumínio polido, certo? Engates rápido aqui para você fazer a conexão também, beleza? Torneirinha de alívio desse aqui ficou no lado aqui, essa aqui é a torneira de alívio, alívio de pressão. Gerou a pressão no sistema, terminou o serviço, vai despressurizar, então você roda aqui, despressuriza e pronto. Ao lado nós temos também a proteção, ele é feito protegido com fusível. Temos a entrada de alimentação para carregar a bateria, já tem a bateria interna dele também. E temos as duas entradas aí para fazer o teste de alimentação da bomba, ou quem sabe até um teste de bateria, enfim. Então você liga o positivo, o negativo e vai ligar lá na bomba também, certo? Então é bem simples aqui de se usar o equipamento, não tem dificuldade, né? E nós vamos agora para o que realmente lê a informação que o equipamento está enviando, que é o software e o aplicativo, beleza? Vamos ver agora. Inclusive eu já estou com um camburão aqui de combustível, uma bomba ligada dentro, aqui é para fazer o retorno, e nós vamos estar usando por enquanto, esse tanque de combustível improvisado aqui para fazer esse primeiro teste aqui com vocês. Prosseguindo, eu já posicionei aqui o equipamento, ó, pendurei ele aqui, né? Você pode ver, está pendurado, e conectei, eu já liguei ele diretamente na mangueirinha da bomba aqui, que encaixou perfeitamente aqui, então ligou e entrou apertada, acredito que ela não vai soltar, e a saída, o retorno, usei o engate rápido aqui para fazer o retorno, certo? E nós vamos ver o software aqui, como que funciona. Bom, coloquei o aparelho, vou ligar, liguei o equipamento aqui, ó, liguei. A partir desse momento que eu ligo o aparelho, ele gera uma rede.
Você não vai usar ele via internet nem nada, porque senão se você tivesse com o carro lá no meio da rua onde não tivesse internet, você não poderia usar. Então não tem necessidade disso, ele gera a sua própria rede. E aí nós vamos encontrar essa rede aqui. Vamos ver onde é que está essa rede, vamos ver se a gente acha ela. Olha aqui, ó. Cadê? Aqui não, cadê a rede do TLCI? Aqui, ó. Está aqui a rede TLC inteligente. Eu vou conectar essa rede, veja que eu tenho várias outras redes aqui, inclusive a minha rede local, temos várias outras. E aqui está a rede que foi gerada pelo equipamento TLC inteligente. Então eu vou conectar, vamos lá tentar conectar. Só que ele pede uma senha, essa senha vai ser enviada para você, certo? Junto com o aparelho, é claro que a gente vai enviar a senha. E nós vamos, nesse momento, colocar essa senha. Deixa eu pegar aqui um teclado virtual, que eu não tenho teclado aqui nesse computador. Deixa eu pegar um teclado virtual para a gente fazer essa conexão. Onde posse do teclado, vamos colocar a senha, vai ser fornecida junto com o equipamento. Colocamos a senha e damos um OK. Vamos clicar OK aqui, ó, avançar, né? Damos um OK e ele vai se conectar. Olha aqui, ó, acendeu a luzinha verde, como eu falei. A partir do momento em que a conexão foi feita aqui, ele acendeu essa luz. Se a conexão permanecer, a luz fica acesa. Se ela falhar, ela vai apagar essa luz aqui. Caso, tipo assim, você errou a senha e etc., aí ela apaga essa luz, indicando que o aparelho não foi conectado, certo? Mas nesse momento, a nossa conexão foi bem sucedida e nós temos aqui, ó, conectado e estamos prontos para usar agora o nosso equipamento. Vou abrir o nosso software. Abrindo o software, ainda vou botar um ícone nesse software, nesse atalho. E aqui está o nosso software. Então, você pode ver, nós temos várias informações aqui na tela do software. Temos aqui um botão que fica opções, eu vou mostrar essas opções para você. Temos aqui os campos para marcar pressão. Aqui os campos para marcar vazão, etanol, AF e tensão. Vocês podem ver cada campo separados aqui, né? Então, eu não estava passando o mouse aqui, não sei se fica bem aí no vídeo, mas vocês têm todos os campos. Temos um campo para você colocar o nome da sua empresa, UCA Tecnologia, você pode botar a sua empresa aqui, o nome da sua empresa, o veículo que você está reparando, a placa, e o nome do técnico, do reparador aí que você está fazendo o serviço, certo? Você vai colocar essas informações. Aqui nós temos um botão de iniciar, um de atualizar os dados e um de zerar todos esses dados aqui, todos esses campos. Aqui embaixo nós temos 3 gráficos que vão mostrar a situação da pressão, da vazão e da tensão, se você estiver medindo tensão também. Aqui nós temos um campo onde vai aparecer as falhas, você vai ver o funcionamento nesse momento, então vai aparecer as falhas aqui nesse campo. E aqui nós temos a parte onde você faz uma configuração dos limites que você quer monitorar. Então o aparelho vai trabalhar para você, você não precisa ficar olhando lá, será que a pressão subiu, será que a pressão desceu, será que a vazão subiu, será que diminuiu, enfim, você não precisa ficar olhando isso aí, a tensão da mesma forma. Você vai programar aqui o seu equipamento e ele vai ficar, diga-se de passagem, de olho nesses parâmetros para você. Houve uma falha qualquer, ele vai emitir uma informação aqui de que houve a falha e também vai falar em voz para você que houve essa falha. Então nós temos aqui os campos para a gente monitorar pressão máxima e pressão mínima, vazão máxima e vazão mínima, tensão máxima e tensão mínima, certo? Então eu vou fazer o primeiro teste, eu vou ligar a nossa bomba de combustível para a gente fazer o primeiro teste e daí que desse primeiro teste vou ligar a bomba aqui e nós vamos iniciar o teste também para você ver o funcionamento inicial. Então eu vou colocar aqui, antes de você começar com o software, você tem que fazer o passo que eu fiz, ligar a rede do seu equipamento. Se você não ligar a rede, vai gerar um erro. Tipo aqui, eu vou desconectar, aqui ó, deu conectado, desconectado, desconectou aqui, acho que eu mexi aqui, não sei o que foi que aconteceu aqui, acabou desconectando.
a antena que eu estou nesse computador também é uma anteninha fraca e ela parece que não está recebendo o sinal muito forte aqui. Mas eu vou desconectar, vou deixar ele desconectado do jeito que está e nós vamos tentar entrar no software. Então eu vou clicar em iniciar, só que ó, se você não configurou a sua rede, ele vai emitir essa nota de aviso aqui, ó, erro de conexão, conecte-se ao Wi-Fi antes de continuar, certo? Então vou dar um OK. Se nós não ligar o Wi-Fi, não vamos ter como trabalhar com o equipamento. Temos que ligar, fazer a conexão do Wi-Fi para poder a gente ter o funcionamento perfeito. A primeira vez que você faz a conexão, ele pede a senha. A partir da segunda conexão que você for fazer novamente, você for usar o equipamento, aí já não vai precisar de senha mais. Pronto, a conexão foi estabelecida, ó, estamos aqui conectados. Às vezes ele coloca conectado sem internet, porque não vai comunicar internet, né? Vai comunicar com o equipamento. Então, feito isso daí, você vai começar aqui, vai clicar no botão iniciar. Vamos clicar no botão iniciar. Quando clicar no botão iniciar, ele já começa a receber os parâmetros, começa a piscar aqui o indicador de que o aparelho foi iniciado. Começa também a rodar os gráficos aqui, por enquanto com a linha no zero, porque não temos nenhuma indicação aqui de valores sendo informada, certo? Nós temos no equipamento também aqui o indicador de bateria do equipamento, ó. Caso a bateria venha cair também, ele vai diminuir isso aqui. Quando a bateria chegar num nível que não dá mais para o equipamento fazer uma leitura com segurança, ele envia um aviso que precisa carregar a bateria, certo? Mas temos aí agora os parâmetros, o equipamento foi iniciado. Agora o que vamos fazer? Vamos ligar aqui a bomba, colocar a bomba para jogar o combustível também. Bomba foi ligada e nós temos nesse momento aí a situação do nosso combustível e os parâmetros que já estão sendo capturados aqui, ó. Nós temos nesse momento, eu estou com 2,07 de bar de pressão na bomba, uma vazão de 1,74 litros por minuto. O meu etanol nesse momento está de 28,49 e claro, vai dar um AF aí de 12,97. Um amigo questionou sobre esse AF, que é a condição do combustível no momento. Sim, esse AF aqui é a condição desse combustível no momento. Quantas partes nós precisamos de oxigênio para queimar esse combustível, né? É o combustível do momento, não é aquele combustível que passa lá pelo carro e vai lá detectado pela sonda lambda, que aquilo é mais uma camuflagem, é uma tapiação que a sonda faz, né? Na verdade, ela não reconhece o combustível mesmo. Quando esse combustível sai lá, ele já sai queimado. Carros que usam sensor de combustível é diferente, tem muito mais precisão, é muito mais confiável, porque ele já trabalha com sensor de combustível antes do combustível ser queimado. Sonda lambda é uma camuflagem. Então aqui nós temos a condição real do combustível, entendeu? Tem 28,45% de etanol nessa gasolina nesse momento e temos aqui 12,97. Veja bem uma coisa que eu quero te explicar. Essa gasolina aqui, ela estava com 27% de etanol. Eu deixei ela no vasilhame aberta aqui uns 3 dias, ela já aumentou. Porque a gasolina vai evaporando e vai ficando só o etanol. Ela já aumentou de 27 e pouco que ela tinha, ela já foi para 28,45. Se deixar, ela vai aumentar mais. Entendeu? Porque a gasolina vai indo embora e vai ficando só o etanol. Vai aumentando a porcentagem de etanol aí na gasolina. Nesse momento eu não tenho um valor de tensão marcado, porque eu não tenho aqui, não está ligado a parte de tensão. Eu vou até ligar, porque eu fiz um outro vídeo aí, o colega falou, era bom que colocasse logo para marcar a tensão. Então, só um momentinho que eu vou ligar agora essa tensão aqui. Pronto, eu pausei o vídeo e agora liguei a tensão da bomba, a tensão que está alimentando a bomba. Eu liguei, nós vemos aqui agora 12,73, é a tensão da bomba que está sendo alimentada nesse momento. Então, nós temos aqui a pressão, vou aumentar um pouquinho essa pressão, eu tenho aqui uma torneirinha ligada na saída da bomba, eu vou aumentar a pressão aqui mais um pouco.
Estão aumentando aí. Fechar a pressão de trabalho dos veículos, né? 3 bar e meio, por aí. Deixar ela com 3 bar mesmo aí. Eu não coloquei uma abraçadeirazinha na entrada ali da bomba. Ela só encaixou a mangueira, pode ser que ela resolva soltar. Mas vamos lá. Então, estamos trabalhando aí com 3 bar de pressão. 1 litro por minuto ali é a vazão nesse momento. E nós temos aí as condições do etanol e a tensão de alimentação também. Então, o que você vai fazer? Você ligou o equipamento lá no carro, vai fazer esses testes. Veja como aqui que a vazão caiu, ó, a partir do momento em que a gente aumentou a pressão. Também a pressão subiu ali, né? Pode ver no gráfico. E se você quiser ver esse gráfico maior, você diz, mas é tão pequenininho. Então você dá um clique em cima e ele vai abrir o gráfico maior aqui para você acompanhar também via gráfico. Via gráfico, né, o que está acontecendo tanto com a pressão como com a vazão, você pode ver também, e com a tensão. Todos eles, você deu um clique em cima aqui do gráfico, você já tem o gráfico grande aqui para você ficar observando só as variações, caso você queira acompanhar também pelo gráfico. Beleza? O equipamento é show, pessoal. Agora você quer ver que legal? Vou te mostrar agora. Então você ligou o equipamento no carro para fazer o teste, quer colocar o equipamento para trabalhar para você, ele vai monitorar para você. Então vamos dizer, não, eu quero ver que eu vou monitorar a situação da pressão durante um determinado tempo. Então o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui em programar limites, clicar em cima, clicamos em programar limites, certo? E o que vamos fazer nesse momento, depois que a gente clicar aqui em programar limites, vamos colocar o limite de tensão máxima, de pressão máxima, por exemplo. Eu quero ver qual é a pressão máxima. Então eu posso clicar aqui, eu posso aumentar aqui, ó, nesse momento, qual é a minha pressão máxima. Ele fica ali, ele já é programado para começar com 0 no mínimo e 10 no máximo. A vazão também, 10 no máximo, 0 no mínimo. A tensão, 50 no máximo, 0 no mínimo, certo? Já é assim. Então eu quero dizer que a minha pressão aqui, vamos baixar essa pressão aqui para 3. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar essa 3,50, 3,5, 3,5. Vamos dizer que a minha pressão ela não pode passar de 3,5. Ela tem que ficar no máximo, a minha pressão máxima aí, 3,5. Pronto, feito isso daí, eu posso dar um ok aqui. Eu vou dar um ok, certo? E ele já começa indicando aqui, ó, às 13h57h28, sem avarias no momento. E ele vai ficar fazendo esse monitoramento aí por o tempo que você determinar. Ele tem um contador de tempo aqui, ele vai marcando quanto tempo você está fazendo o diagnóstico, né? Independente lá. E ele vai lhe dando os resultados aqui aos poucos, ó. Vai passando, sem avarias, vai de minuto em minuto, vai contando aqui e vai lhe dizendo, ó, até o momento, nada de avaria, 0, certo? Mas você colocou 3,5 bar ali, que não pode passar essa pressão. Nós temos nesse momento uma pressão de 3,10. Então vamos aumentar essa pressão agora para a gente ver realmente o que vai acontecer. Vou fechar aqui a torneirinha e vamos ver o que pode acontecer com essa pressão. Passou de 3 bar. A pressão de trabalho está acima da pressão máxima estimada pelo reparador. Ouviu? Acredito que deu para pegar aí no vídeo. Eu passei, a tensão passou dos 3,5 ali. Ele me deu um aviso e já colocou aqui também, ó, pressão alta, 3,7 bar. Está acima da pressão, está acima do limite de pressão configurada pelo reparador. Então ele já passou, ó, passou do normal. Ele já registrou ali as avarias enquanto a pressão estava fora do normal, certo? E voltou novamente sem avarias. Então, o que aconteceu? Qual foi o momento? Nesse momento aqui, ó, 13 horas, 58 minutos e 28 segundos, a pressão subiu além de 3,5. Depois ela já voltou o normal, né? Então,
fica registrado as avarias. Da mesma forma, você pode configurar os pressão mínima, pressão máxima. Vamos lá, eu fiz pressão máxima, agora vamos fazer pressão mínima. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em parar, certo? Cliquei em parar e vou configurar novamente. Clique em configurar, vou voltar, eu posso até deixar minha máxima, não tem problema, e eu vou deixar a mínima aqui. Digamos que a pressão mínima, ela não pode baixar de 2 bar. A minha pressão mínima não pode baixar de 2 bar, senão eu posso ter um problema na bomba. Eu tenho aqui 3,16 ali, 3,12, mas ela não pode baixar de 2 bar, ou 2,5, ou 3, o que você quiser, né? Então, vamos lá. Vamos configurar, eu dou um OK. A partir do momento que eu dou OK, ele coloca aqui monitoramento ativado, sem avarias no momento. E vamos deixar, né? Ele vai, como fez com a pressão máxima, ele vai fazer com a mínima também. Ele está contando o tempo ali, certo? E o que eu vou fazer agora? Eu tenho 3,1, eu vou baixar essa pressão. Vou baixar. Eu disse aqui para o meu equipamento que ela não pode baixar de 2 bar. Se ela baixar de 2 bar, é para o equipamento entender que tem um defeito. Então, vamos lá, vou simular aqui como se fosse um defeito. Vou baixar essa pressão, aliás, desculpa. Vou baixar a pressão, vou abrir a minha torneirinha aqui e vou baixar essa pressão. Olha lá no marcador que ele está baixando, ó. Vai baixar. E vamos ver o que vai acontecer aí a partir do momento que ele baixar de 2. Estou caindo a pressão, você pode ver no gráfico que a pressão está caindo. Estou abrindo aqui aos pouquinhos. (2.4), deixa eu ver se vai baixar, que essa torneirinha que eu coloquei na saída aqui, ela é limitada, ela não deixa, acho que ela não vai deixar baixar para 2 não. Essas torneirinhas aqui, ó, a torneirinha não é recomendada para usar assim na saída não, estou usando aqui só para o teste, mas ela limita, tá vendo? Ela limitou ali, ela não deixou baixar para menos de 2 bar. Então, o que eu vou fazer aqui, só para, como nós estamos simulando, então eu vou, novamente, eu vou jogar aqui para 2 e, ó, subir a pressão novamente para 3 e eu vou refazer aqui o nosso limite mínimo. Vou clicar em parar e vou refazer o nosso limite mínimo aqui para 2,5. Pronto, deixar ela com 2,5, dou um OK. Pronto, ele vai ficar monitorando agora que ele não pode baixar para 2,5. Eu espero que você tenha entendido aí a questão da torneirinha. Essa torneirinha não envio não, pessoal, eu só estou dando aqui, é só para fazer o teste aqui, entendeu? Ela não acompanha o equipamento não. Ela limita aí, ela tem a vazão dela é muito baixa e ela mantém uma pressão ali de 2 bar no mínimo. Então, vamos lá, eu estipulei que é para 2,5. Bom, se é para 2,5, ela não pode baixar minha pressão para 2,5. Agora sim, vou abrir novamente a torneirinha aqui, vou liberar, estou liberando o combustível, passou, já diminuiu demais, né? Vamos ver o que vai acontecer, se o equipamento reconheceu ou não. Atenção! Para o sistema, a pressão mínima está abaixo da pressão configurada pelo reparo. Para a atenção. Repetiu. Para o sistema. Repetindo, eu não corrigi, ela continua repetindo. Vou deixar, ela vai repetir. Olha, repetiu novamente, certo? Vou aumentar aqui. Enquanto eu não normalizar a minha pressão, ele vai ficar enviando a mensagem aqui e avisando também no sistema de áudio do seu computador que houve uma falha de pressão. Então nós tivemos uma falha aqui, ó, podemos observar, tivemos uma falha aqui às 14h03, a 14h03 e 9, 14h03 e 19, e depois que eu normalizei, agora ele vem sem avarias, né? Porque eu já corrigi a pressão ali, beleza? Então, ele monitora o defeito para você. Vimos aí, isso é pressão, né? E vazão também? Então eu não quero monitorar via pressão, eu quero monitorar via vazão. Beleza, vamos parar aqui e vamos configurar agora o limite, não de pressão mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou zerar a minha pressão aqui, deixa a pressão tudo em 0. Ou seja, a pressão máxima você tem que deixar em 10, que é o máximo, né?
Vamos deixar em 10 aqui, que é o máximo, e a mínima você deixa em 10, em 0, que é para a gente não monitorar mais pressão. E vamos agora monitorar via vazão. Então, nesse momento, eu tenho ali 1 litro por minuto e eu não quero que passe disso daí. Então, aí vamos dizer que eu vou monitorar aqui e vou colocar para 1,5 litro, 1,5 litros, certo? Tenho agora 1,5 litro. Então, essa vazão não pode passar disso daqui, de 1,5 litro, certo? Vou clicar em OK. Iniciou o monitoramento, o monitoramento ativado, sem avarias no momento, e vou deixar ele monitorando. Agora eu tenho uma vazão ali de 0,95 e vamos simular aí um aumento dessa vazão. Vou lá, vou simular o aumento dessa vazão. Ela não pode passar de 1,5 litro por minuto. Vou simulando, vai subindo a vazão ali. Olha o nosso gráfico que vai subindo também. Ó, a vazão está subindo. Já passou de 1,5 litro ali, 1,5. Vamos ver se ele monitorou. Atenção, marca do sistema. A vazão máxima está acima da vazão configurada pelo reparador. Para o sistema. Atenção, marca do sistema. A vazão máxima está acima da vazão configurada pelo reparador. Para o sistema. Atenção, marca do sistema. Vai ficar falando o tempo todo, enquanto você não chegar e corrigir o problema, ele vai ficar falando aí, ó. Vamos baixar a vazão, pronto. Aí agora ele para de reclamar, porque nós já corrigimos. Apareceu um barulho aí, pessoal. Esse barulho foi de um caminhão ali na rua. Não é que faz parte do aparelho, não. O aparelho é a fala, certo? Ele avisando aí em voz. Essa barulheira aí, acho que tá pegando, não sei, ó. É um caminhão aqui na rua. Então vimos, ele marcou no tempo e depois ele vai dizendo pra gente aqui, ó. Marcou aqui embaixo às 2h05h40, depois às 2h05h50. E depois, antes ele marcou também aqui, ó, às 2h05h40, 2h05h50 e depois às 2h06 e depois ele vem marcar aqui sem avaria porque eu corrigi, subi. Então você faz todo esse monitoramento, certo? Nós monitoramos aí a vazão máxima. Agora vamos para a mínima. Vou configurar agora a mínima, ó. Vou configurar a vazão mínima. Vou deixar a minha alta aqui, minha vazão alta. E vou configurar a mínima. Mas você pode perguntar, mas eu posso configurar as duas, a mínima e a máxima? Tranquilo. Então vamos lá. Eu quero dizer aqui que a minha vazão máxima é de no máximo 2 litros por minuto e a minha vazão mínima é no máximo, deixa eu colocar um valor aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui essa vazão. Então nós temos ali agora lá, vou deixar ela com 1.12. 0,10 ali, 1,10, não foi 0,12, aqui ó, você pode observar. E eu quero dizer que a minha vazão mínima é 1 litro por minuto, não pode baixar disso. E a minha vazão máxima são 2 litros por minuto, não pode passar disso. E vou clicar em monitorar, dou um OK. Começou o monitoramento, ó, monitoramento ativado, sem avarias no momento, tá tudo normal, funcionando normal. E a partir de agora eu vou começar a simular esse defeito aí para vocês. Digamos que você está fazendo o teste lá no carro, você conectou no carro e deixou lá o equipamento fazendo o teste. Então essa pressão ela nem pode baixar e nem pode subir além dos limites que eu configurei. Então eu configurei máximo 2 litros por minuto, mínimo 1 litro por minuto. Nem pode cair e nem pode passar, certo? Continua me avisando que meu sistema está tudo ok, não tem problema nenhum. Mas, de repente, a minha pressão começou... A minha não, a minha está boa, graças a Deus. A pressão da bomba começou a cair. Começou a cair essa bomba aqui, ó, essa pressão aqui. Vai começar a cair. E caiu para menos do que a gente marcou. Já pegou a pressão mínima. Novamente, ó, se você não corrigir, ele vai ficar falando. Vamos subir novamente. Então normalizei. Foi um problema, foi um negócio imediato lá que deu.
Foi uma falha que deu imediata lá, sei lá, algum problema lá na bomba, e nós pegamos aqui a pressão mínima abaixo do que nós configuramos. Mas está lá funcionando, só que essa bomba ela tá doidona. Aí de repente ela não baixou mais, ela fez agora foi subir essa vazão. Eu estava falando pressão, né, pessoal? Não é pressão, nós estamos monitorando vazão. Ela vai subir essa vazão agora. Eu disse que ela não podia passar de 2 litros por minuto. E acho que agora o mesmo probleminha que eu tive com a torneira da vazão, da pressão, que a torneirinha não liberou a pressão, ela não vai liberar a vazão também. Ela está com a vazão limitada, ó. Minha torneirinha, torneirinha, viu? Se eu soubesse que essa torneirinha ia dar isso aqui, eu não tinha colocado ela bem na hora do vídeo, eu esqueci. Mas, beleza, então vamos corrigir. Eu cheguei o máximo, eu abri o máximo aqui, ó. Abri o máximo e ela me deu uma vazão de 1,68. Então, vou fechar e vou dizer que a minha vazão máxima, justamente, não pode passar ali de 1,5. Vamos lá, vamos configurar novamente aqui. Vou parar aqui. E vou configurar agora para que ela não passe de 1,5 litro por minuto, certo? Eu ainda vou corrigir essa parte aqui que eu estou pulando de meio em meio minuto. Isso aqui foi uma configuração que eu fiz que eu acharia que ficava melhor. Mas eu estou vendo que se a gente quiser pegar os quebrados aqui vai ficar ruim. Então eu vou configurar isso aqui para a gente mandar os quebrados também. Então agora eu tenho 1,5 litro. Então a minha vazão máxima, aliás, minha vazão máxima é 1,5 litro e a minha vazão mínima é 1 litro por minuto. Nós vimos que a mínima nós pegamos, não foi? E agora nós vamos colocar a máxima. Dou um ok e pronto, monitoramento sendo feito. E eu não quero que a minha vazão máxima passe de 1,5 litro. Então vamos lá. Eu tenho, observe. Vamos subir essa vazão. Vamos subir. Passou já 2. Passou 2. Só 2 que ele passou, hein? Olha lá. A vazão máxima está acima da vazão configurada no mesmo reparador. Para o sistema. Atenção. Entendeu? A vazão máxima está acima da vazão configurada no mesmo reparador. Para o sistema. Entendeu? Enquanto você não corrigir, ele vai ficar avisando, certo? Aí eu corrigi, olha aqui no momento em que ela baixou, eu já corrigi, subi novamente. Aliás, é no momento que ela baixou. Ela baixou aqui. Agora eu desci para a mínima. Pegou a mínima agora, ó. Então, não pode baixar, ó. Continua dando aviso da mínima. A mínima caiu demais. Então, eu tinha configurado 1,5 para máxima, 1 para mínima. Então, vamos lá. Eu não posso. Eu tenho que ficar no intermediário. Pronto. Eu tenho agora 1,06, 1,05. Ele vai parar, não vai falar mais nada, porque agora está dentro do meu limite estipulado. E esse gráfico, olha lá o que foi que ele fez, ele subiu, ele desceu, e agora ele vai ficar marcando aqui o que eu estipulei que era para ele marcar, né? Então não pode sair do que nós marcamos, entendeu? E dessa forma, pessoal, nós vamos ter também a tensão. É uma pena que a tensão aqui agora, eu não vou poder simular para vocês, mas nós temos aqui o ponto para configurar a tensão também. Feito todo, você quer limpar, você clica aqui em limpar, ele mantém aqui, ó, os valores normais, certo? Só que eu não vou ter como fazer a configuração de tensão, porque eu não tenho nada agora para simular uma queda de tensão aqui nesse funcionamento de lâmpada. Felizmente eu não preparei o meu equipamento, a minha fonte regulada ali, para ela baixar essa tensão aqui, para a gente ver o mesmo resultado, mas isso eu posso fazer a qualquer momento em qualquer outro vídeo, já que a gente vai fazer umas baterias de vídeo aí, mostrando essa função do nosso equipamento. Beleza? Então o equipamento é show para você fazer diagnóstico. Essas mesmas funções que você está vendo aqui, ela funciona também no aplicativo do mesmo jeito. Você vai ver daqui a uns minutos, como eu já mostrei aí também em uma outra rede social. Nós temos aqui a marcação em bar. Nós temos a marcação também aqui em PSI. Você pode observar em PSI, certo? E feito isso aí, ó. Se você quer fazer um zeramento rápido aqui do problema dos parâmetros, você faz. Ó, ele zera e já vai voltar novamente, ó. Porque está conectado, né? Mas se você parar a conexão, paramos, ó, ele parou, ficou todos os dados aí marcados na tela, o que foi marcado no gráfico. Se você clica em zerar, ele zera tudo isso aí novamente, e vamos clicar em iniciar de novo, ele começa todo o processo de teste novamente, certo? Então eu vou clicar agora aqui em parar, clico em parar, parei, digamos que eu finalizei o meu
trabalho. Eu vou clicar aqui, o monitoramento ainda está ativado. Eu vou clicar em parar também, ele parou. Como que eu sei que o monitoramento está ativado? O meu reloginho fica contando aqui o tempo todo ali, certo? Então eu parei. A partir do momento em que eu parei meu diagnóstico, se eu não fiz antes, eu posso fazer agora, certo? Eu vou desligar aqui só a bomba, deixar a bomba desligada. Desliguei a bomba e vamos lá para mim dar mais algumas informações para vocês aqui que são úteis. Então, se eu não fiz antes, então eu posso entrar agora na minha parte de cadastro. Eu venho aqui em arquivo, clico aqui em cadastrar, certo? Cliquei em cadastrar, ele vai abrir uma janelinha aqui, ó. Apesar dessa janela aqui, eu vou ter que fazer uma configuração porque a janela ficou abrindo atrás também do programa. Tudo isso aqui a gente precisa corrigir, né? Ó, ela abriu atrás, ela tem que abrir na frente. Ela não pode abrir lá atrás. Senão eu vou ter que minimizar aqui para depois fazer o cadastro. E não tem a necessidade da gente fazer isso daí. A gente pode fazer esse cadastro antes de minimizar, certo? Então, eu vou parar aqui o cadastro. Vou diminuir o tamanho aqui do meu equipamento e vou abrir aqui. Isso vai ser só agora, pessoal, porque aí antes de eu enviar para um consumidor, eu já vou corrigir essa parte também. São algumas coisas que são alguns detalhes que quando a gente está fazendo, a gente não, às vezes não percebe. Mas aí eu vou cadastrar o quê? Vou cadastrar a empresa, né? Como eu não tenho um teclado aqui nesse computador, vou colocar aqui, vou colocar uma empresa aqui, vou colocar a minha empresa aqui. Vou colocar a UCA Tecnologia. Isso se você não fez logo no início do teste, né? Se você já fez no início do teste, você não precisa fazer depois. Então, tá lá. Coloquei o tecnologia, o carro, sei lá, um Celta da vida, que eu estou testando aqui agora. Celta, aí você pode botar os detalhes, ano, modelo e etc. E a placa é 1, 2, 3, 4 e blá, blá, blá. Reparador. Reparador eu boto, sei lá, o Zé é mecânico, ele é o cara retado, né? Então bota ele aí, que ele é quem está fazendo o reparo. Fiz o cadastro, então eu clico agora aqui em salvar, certo? Ele vai dizer aqui, ó, os dados cadastrados com sucesso, empresa UCA Tecnologia, veículo Celta, placa blá 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 e reparador Zé da Mecânica. Então dou um ok, pronto, fechou. Aí eu volto aqui para minha tela novamente, posso ampliar a minha tela aqui novamente, certo? Deixa ela ampliada do tamanho que eu quero e vamos lá. Vamos lá. Feito isso daí, eu já tenho agora os dados aqui na tela. Veja onde apareceu aqui, ó, UCA Tecnologia, o veículo é o Celta, a placa e o reparador já ficou registrado aqui na minha tela, certo? Agora todo o diagnóstico foi feito. O que eu vou fazer? Eu vou aqui em salvar diagnóstico ou imprimir o diagnóstico. Se eu quero salvar, ele vai abrir uma pasta no seu computador e vai salvar. Se não, se eu quero imprimir, ele vai mandar para a sua impressora. E se eu quero compartilhar, ele vai compartilhar por e-mail, certo? Ou por e-mail, se você tiver o WhatsApp no computador, ou pelo WhatsApp. Mas eu vou clicar aqui, essa parte de imprimir, vou clicar em imprimir, certo? E ele vai abrir aqui as configurações de impressora. Nesse momento aqui, eu não tenho uma impressora nesse computador, mas eu vou imprimir ele aonde? Eu vou imprimir ele aqui no OneNote e pronto, vai ficar como se fosse uma impressão de impressora. Dou um OK, pronto. Automaticamente ele está imprimindo o meu documento, o documento que eu fiz aqui na impressora, né? Como não foi aberto impressora e eu não tinha impressora, mas ele imprimiu aqui no OneNote. Eu vou minimizar o programa, vou tirar esse teclado da frente também para você ver qual é o documento que vai sair. E está aí a documentação feita, certo? Ele coloca lá o nome da empresa, coloca o teste da linha de combustível, veículo Celta, placa. O reparador foi o nosso amigo Zé Mecânico. Ixi, eu coloquei foi Zé Mecânica. Ih, ferrou, hein? Vai ficar assim mesmo. Aí, daí, data. Ele já colocou aqui e a hora do teste. Qual foi o diagnóstico concluído com o TLCI? Pressão alta,
2,93 bar, aliás, pressão atual, no momento em que a gente estava fazendo o teste, pressão atual 2,93 bar, vazão atual 1,08 litros por minuto, tensão atual 12,64 volts, etanol 28,19%, AF 12,99%. Quais foram as avarias agora? Aqui agora está o problema, pessoal. Olha tudo que ele marcou aí, viu? Vamos lá, porque ele fez uma lista aqui agora do que aconteceu, ó. Às 14, 14 e 18 não tinha avaria nenhuma, mas daí nós continuamos fazendo os testes e os testes começaram a ser registrados depois no nosso teste que a gente estava fazendo. Só que o que acontece? Veja aqui, ó, 14, 14 e 8 não houve nenhuma avaria. Por que que aqui está me dizendo que não houve avarias e nós registramos avarias? Porque quando eu finalizei o teste, você viu que eu cliquei em atualizar, eu limpei todos os dados. Então eu cometi aí, digamos assim, durante o teste eu acabei cometendo uma falha antes de registrar as avarias, certo? Estou fazendo isso aqui num passo a passo para você entender. Agora eu tenho todos os dados marcados, né? Eu vou fechar vou abrir novamente o equipamento aqui e vou fechar esses dados que nós pedimos ali para imprimir e vou simular uma avaria para ver se realmente essas avarias vai aparecer lá ou não. Então vamos lá, vou novamente. Temos dados aí na tela, ele pegou esses dados que tem, mas não pegou as minhas avarias. Avarias não chegou porque, ó, infelizmente eu parei o teste depois e iniciei depois que eu já tinha recebido as avarias, certo? E daí que o equipamento acabou limpando. Mas vamos simular agora, vamos começar aqui. Vou simular aqui com a vazão, ligar novamente a minha bomba. Se o vídeo ficar um pouquinho grande, você vai ter paciência comigo. Liguei a bomba novamente e eu vou agora simular aqui novamente só a vazão. Você já viu tudo como é que funciona. Eu estou com a vazão ali de 1 litro, 1,8. Eu vou, ou seja, deu atualizar aqui. Eu ligar que o aparelho está desligado. Deixa eu ver qual é a vazão atual. 1,6. E eu vou simular aqui que a minha vazão ela não pode passar aqui de, vamos lá, de 1,5 litro. Pronto. Tenho aqui a vazão, dou um OK e eu vou simular outra também. Eu vou colocar que a vazão máxima não pode passar de 1 litro. Ou seja, a vazão máxima de 2 litros. Não, 1,5 litro a vazão máxima e a vazão mínima 1 litro. Eu estou com 1,05, deixa eu subir um pouquinho. Não, deixa ali. Ele pega o fino aí. Então vamos lá. A vazão máxima perdão, que eu simulei aqui foi pressão, pessoal. Não é pressão não. Eu posso colocar pressão junto também no problema. Eu quero vazão aqui, ó. Vazão mínima vai ser 1 litro e vazão máxima 1,5 litro, vazão mínima 1 litro. Pronto. Então tá aí. Máxima vazão 1,5 litro, mínima vazão 1 litro. Então vamos lá. Vamos deixar monitorando, né? Vamos deixar monitorando e vamos agora dar um OK para que o nosso monitoramento seja iniciado. Foi iniciado o monitoramento. E eu vou agora simular aqui. Vou começar com a mínima. A mínima é 1 litro, já caiu para 94. Vamos ver se ele já pegou. Ele já simulou isso aí. Ó. Já simulou. Vamos para a máxima agora. A máxima é 1,5. Não pode passar de 1,5. Vamos para a máxima. Olha lá, jogamos para a máxima. Ele já registrou isso aí. Ó. Certo? E para que fique registrado, eu vou colocar também aqui a vazão, a pressão. Pressão máxima 3. Pressão mínima, pressão máxima 3. Pressão mínima 2,5. Eu estou com 2,89. Dou um OK e vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos lá. Vamos para a pressão máxima. Pressão máxima é 3. Já passou para 3,10 ali, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Certo? Vou voltar agora para a mínima. Pressão mínima é 2,5.
Atenção, para o sistema. Vou voltar ao normal. Configurada nele preparado para o sistema. Atenção, para o sistema. A vazão livre, trabalho da vazão. Pronto, nós temos aí, deixei ali agora com 2.7 para não falhar. Vamos, tá lá. Agora ele colocou todas as avarias até aqui, ó. Pressão baixa, vazão alta, tudo que deu de avaria ali, ele colocou aqui, ó. Pressão alta, e aí vai seguir sem avaria, beleza? Então eu vou parar agora aqui o meu monitoramento, vou parar também os nossos testes ali, e agora, antes de eu zerar, que nem eu fiz da outra vez, eu já estou com esses dados aqui também, né, todo marcado aqui, eu vou clicar aqui em arquivo e vamos imprimir isso aqui, ou então salvar o nosso diagnóstico. Aquela hora eu deveria ter salvo antes, né? Mas eu vou colocar agora para imprimir. Ele abriu novamente aqui o OneNote e vamos dar um OK. Aí ele vai imprimir no programa. Vamos para o programa agora novamente. Deixa eu minimizar aqui, olha aqui, ó. Olha o programa aí agora, ele pegou momento atual, os dados atual aqui, ó, certo? E aqui ele começou sem avarias, mas depois, olha o que foi que aconteceu aí, ó. Todas as avarias aí foram registradas, ó, certo? Registrou as 2h24:32, que a pressão estava alta, ó. A pressão está acima do limite programado, que era de 3 bar. Aqui ele pegou aqui a vazão baixa, dizendo que a vazão estava abaixo do limite, que era de 1 litro por minuto. Aqui novamente, ó, pressão baixa. Lembra que nós monitoramos isso aí? 2,5 bar. Baixou para 2,31, quanto eu tinha, era programado 2,5. Aqui a vazão alta, 1,54 minutos, sendo que eu tinha programado 1,5 litro, certo? E a mesma coisa que ele continuou. Nesse momento aqui é o momento em que a gente sobe, ele dá sem avarias. Ou, né, quando eu finalizei, que eu normalizei ali, ele colocou aqui sem avaria. Então o que é que vai acontecer? Você pega todo esse relatório aqui, anexa junto com a sua nota de serviço do veículo e manda para o seu cliente. Olha aqui os problemas que tinha na bomba de alimentação do seu veículo, certo? Então, tá aí um equipamento super top para você trabalhar no dia a dia, certo? Veja que é excelente. E no aplicativo é a mesma forma, pessoal. No aplicativo você vai ter os mesmos detalhes. Vamos dar uma olhada rápida aqui no aplicativo agora.